5 exames obrigatórios para quem tem mais de 50 anos. E eu também vou te mostrar outros exames que devem ser pedidos especificamente por homens e mulheres a partir desta faixa etária. Lembrando que essa aqui é a minha opinião e não necessariamente reflete os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E eu não sou aquele médico também que pede 1 milhão de exames. Eu peço apenas aquilo que eu julgo útil. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição ou aqui no Instagram está na bio. Manda uma mensagem, fala com a minha secretária e marque a sua consulta. Quero deixar aqui um aviso, né? Se você acha que médico bom é médico que pede muito exame, você está errado. Primeiro, muitas vezes o médico que pede um monte de exame, ele nem vai saber interpretar os resultados daqueles exames. Então, já cansei de ver médico pedindo exame que não precisava, dava uma alteração muito pequena e aí mandava a pessoa procurar um especialista por causa de uma alteração mínima que não tinha nenhum significado, que era até algo bastante comum. Então, o fato de pedir muitos exames não quer dizer que seja algo útil. Então, é muito melhor você pedir os exames necessários, interpretar da forma correta, do que você sair pedindo uma dúzia, ou várias dúzias, na verdade, de exames e depois não saber interpretar, porque o exame, o próprio nome já diz, ele é complementar. O que é mais importante é a história, a anamnese, o exame físico. E o exame, ele é complementar. E tem outra coisa também. Tem muito médico que, para pedir aquele tanto de exame, recebe uma generosa comissão. Eu já fui procurado por pessoas dizendo o seguinte: olha, doutor, vamos fazer o seguinte, você pede esses exames aqui, pede para vir no meu laboratório e eu te dou R$ 800 por cada exame que você mandar, te dou R$ 1.000 por cada exame que você mandar para cá. E a gente bota tudo a gente desconta do plano de saúde da pessoa. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, tá bom? Então, alertando, te mostrando como as coisas funcionam. Porque a medicina pode ser muito bonita de fora, mas do lado de dentro, muitas vezes, ela é suja, ok? Então, para fazer a seleção desses exames aqui, eu levei em consideração uma pessoa assintomática, uma pessoa que não tem queixas e que não tem doenças com mais de 50 anos. E o último exame dessa lista de 5, eu tenho certeza que você não fez. Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste e também me fala qual foi a última vez que você fez exame. Eu adoro poder te conhecer mais, então, por favor, escreva no chat, escreva nos comentários e já pega papel e caneta para anotar o nosso quinto exame, que é o hemograma completo. Um exame de sangue básico que vai avaliar a presença de anemia, alguma alteração na série branca, nos leucócitos, vai avaliar a contagem de plaquetas e, por mais que ele não diagnostique muitas doenças, ele levanta a suspeita de várias: câncer, doença renal crônica, alguma doença que cause perda de sangue, alguma deficiência nutricional. Minha mãe, antes dela ser diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, o exame que mais levantou a minha suspeita nela foi justamente o hemograma, porque ela tinha uma anemia muito intensa com uma leucocitose, um aumento das células brancas, da série branca do sangue. E aí eu pensei, poxa, isso aqui deve ser uma doença hematológica, mas pelo exame de sangue é impossível fazer o diagnóstico. Mas é muito importante nós termos essas informações. Os valores de referência de hemoglobina, de hemácias, de VCM, HCM, plaquetas, células brancas, costuma variar de laboratório para laboratório, ok? Quarto exame, esse aqui também
é muito importante para quem tem mais de 50 anos, que é a chamada função renal. Essa função renal abrange dois exames, a ureia e a creatinina. É um exame de sangue que dá informações sobre o funcionamento dos rins e permite que nós façamos o diagnóstico de doença renal crônica, uma doença silenciosa e que é consequência de outras doenças silenciosas, como a hipertensão e o diabetes. Então, ureia e creatinina são exames que devem ser solicitados para pessoas com mais de 50 anos. Esse é o tipo de exame que eu peço para todo mundo, tá bom? Hemograma eu peço para todo mundo, função renal eu peço para todo mundo, tá? É muito importante nós termos essa informação. Por esses exames eu consigo ver, por exemplo, se a pessoa está bebendo água bem ou não. Porque se ela tiver com uma creatinina muito alta, for uma pessoa jovem, sem comorbidades, sem diabetes, sem hipertensão, eu posso presumir que essa pessoa está bebendo pouca água, tá bom? Terceiro exame, o que eu chamei de painel da síndrome metabólica. Por quê? Vamos solicitar a glicemia em jejum, tá bom? Vamos solicitar a hemoglobina glicada, o lipidograma, que vai avaliar colesterol e triglicerídeos. Também vamos medir a pressão arterial e vamos solicitar o hepatograma para ver se existe alguma alteração nas enzimas hepáticas que podem indicar a presença de gordura no fígado. Ah, doutor João, e o Roma IR? E a insulina? Olha, nós presumirmos uma pessoa com resistência à insulina é muito fácil. Se a pessoa estiver acima do peso, se a pessoa não fizer atividade física, se a alimentação dela for ruim, se o estilo de vida dessa pessoa for ruim, a chance dela ter resistência à insulina é muito grande. E tendo resistência à insulina, a chance dela ter gordura no fígado é muito grande também, ok? Então, como eu falei, eu não gosto de ficar pedindo 1 milhão de exames, porque muitas vezes vai deixar a pessoa preocupada, vai ter uma autorizaçãozinha mínima, vai deixar a pessoa preocupada, o médico não vai saber interpretar. Então, tem que pedir os exames de forma consciente, ok? Não é você achar que é um bom médico porque pediu 5 páginas, 5 folhas de exame. Não é assim que a banda toca, pessoal, ok? O bom médico é aquele que traz resultado para você sem te colocar em risco. Basicamente, é isso. Esse é o bom médico, tá bom? Então, terceiro exame, que eu chamei aqui de painel da síndrome metabólica. Olha, quem não souber deixar o like, deixar o joinha, quem não souber se inscrever no canal, quem não souber compartilhar o vídeo, não se preocupe que daqui a pouquinho eu vou ensinar como fazer isso aqui no YouTube, tá bom? Esse vídeo é utilidade pública, muito importante as pessoas saberem quais são os exames que devem fazer após os 50 anos. Tem muita desinformação por aí e eu estou fazendo aqui o papel de te informar, tá? Segundo exame que a gente vai pedir é o exame das vitaminas. E eu gosto de solicitar 2 vitaminas sempre. Primeiro, a vitamina D e segundo, a vitamina B12, porque são 2 das vitaminas que mais têm deficiência. Então, na vitamina D, pessoal, da mesma forma que as gorduras saturadas viraram más, da mesma forma que um dia o ovo foi mal, da mesma forma que comer proteína animal já foi ruim, pegar sol também é visto como um problema por muitos médicos que dizem: não pegue sol, você vai aumentar a chance de câncer. Não pegue sol, a sua pele vai ficar horrível. Pessoal, o sol é essencial para a nossa saúde, tá bom? Então, nós precisamos pegar sol sim, ok? E a vitamina D, ela precisa do sol para ser sintetizada no nosso organismo. Então, mais importante do que repor vitamina D é você todo dia pegar sol. E eu confesso que é difícil pegar sol todo dia. Eu mesmo falho nisso. Tem que confessar.
fazer aqui o meia-culpa. Eu falho em pegar o sol todo dia, tá? Mas pegue sol todo dia. 20 minutos, 30 minutos, de preferência nos horários mais quentes, ok? Entre 10 e 3 da tarde, 10 da manhã e 3 da tarde. Combinado? E a vitamina B12, muito importante também, é um problema muito comum, a deficiência de vitamina B12, que pode causar dores musculares, que pode causar anemia, que pode causar demência. Pois é, uma das causas de demência reversível é a deficiência de vitamina B12, que é muito importante para diversas funções do nosso organismo. Então, se temos, por exemplo, um idoso ou uma pessoa que nem é idosa, mas que está com sinais e sintomas de demência, é obrigatório nós solicitarmos a dosagem de vitamina B12. E eu, via de regra, também solicito sempre dos meus pacientes vitamina D e vitamina B12. Sempre solicito a dosagem, ok? Mais uma vez, quem quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição e também está no comentário fixado, ok? Está lá nos comentários fixados e também está na descrição. E o primeiro exame que eu tenho certeza que você não fez, que você tem medo de fazer, que eu tenho que também te informar que ele vem sendo questionado, cada vez mais questionado, da mesma forma que outros exames também são questionados, como o exame de toque retal no homem, como o autoexame da mama, como a própria mamografia já vem sendo questionadas por muitos artigos científicos, pela literatura mais recente. E esse exame também vem sendo questionado, mas ele ainda é recomendado para todas as pessoas com 45 a partir dos 45, 50 anos. Esse exame, ele é recomendado para rastrear câncer no intestino. Quem sabe que exame é esse? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Qual é o exame realizado para rastrear, para procurar câncer no intestino das pessoas? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Dona Ana Marlene, Natália Martins, Mara Maioc, Shirley Alves Viana aqui no Instagram, Nilza Ferreira, tá todo mundo sabendo aqui que esse é a colonoscopia, que vai avaliar o cólon, o intestino grosso e algumas porções finais do intestino delgado. Há, por via anal, uma introdução de um tubo com uma câmera acoplada que vai obter imagens em alta qualidade e tempo real e que também vai permitir a remoção de pólipos e a coleta de material para a biópsia. Lembrando, a colonoscopia não vai diagnosticar o câncer. Quem vai diagnosticar o câncer é a biópsia da lesão, que será feita durante a colonoscopia. É um exame feito com sedação, feito com anestesista e exige um preparo para a limpeza do intestino, com uma dieta específica e medicamentos laxativos para limpar bem esse trato intestinal. E vai ajudar a diagnosticar câncer coloretal, pólipos, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn. Vai ajudar a diagnosticar infecções bacterianas, mas a indicação principal é o rastreio do câncer coloretal. Por esse motivo, é um exame indicado para todas as pessoas dos 45 a 50 anos. Se você tiver caso de câncer coloretal num parente de primeiro grau, ou seja, pai ou mãe, você vai fazer a primeira colonoscopia com 40 anos ou 10 anos da data de diagnóstico do seu parente. Sua mãe teve diagnóstico de câncer coloretal aos 45 anos. Você vai fazer a colonoscopia 10 anos antes, aos 35, ok? Então, esses são os 5 exames obrigatórios. Eu tenho uma lista aqui de outros exames que eu também sempre solicito. Geraldo Pita, tudo propaganda enganosa, sai fora vigarista. Geraldo Pita, eu acho melhor o senhor apagar esse comentário, senão eu vou ter que entrar em contato com a minha
assessoria jurídica e vamos ter que processar o senhor. Então eu peço que você peça desculpas, que você se retrate do seu comentário, senão nós vamos ter problemas na justiça, ok? E já já também eu vou te bloquear aqui do canal, porque eu não quero pessoas com energia negativa contaminando e prejudicando a saúde das pessoas que estão me acompanhando aqui. E é isso que pessoas com energia negativa como o senhor acabam causando nas pessoas ao seu redor. Muito bom, apagou o Geraldo Pita. Muito bem, Geraldo Pita. Um bom dia para o senhor está precisando. Vamos lá. Outros exames. TSH, avaliação da tireoide. Muito importante, ok? Também, hipotireoidismo é uma causa de demência. Então, vamos lá, paciente mais idoso, que está esquecendo muito, que está com dificuldade em algumas questões cognitivas, nós temos que excluir, como eu falei, deficiência de vitamina B12, temos que excluir hipotireoidismo, temos que excluir o que mais? Depressão. Pois é, se o paciente está com sinais e sintomas de demência, nós precisamos excluir essas 3 condições, tá bom? Quais outros exames eu gosto de pedir também? Proteína C reativa, para avaliar a presença de alguma inflamação naquela pessoa. É claro que se a pessoa tiver um estilo de vida ruim, tiver acima do peso, não fizer atividade física, não se alimentar bem, essa pessoa, ela, por si só, já vai ser inflamada. Mas esse exame, ele também nos dá informações sobre aumentos do risco cardiovascular, da mesma forma que a homocisteína, que também é um parâmetro interessante de ser solicitado, porque às vezes ele também fica alterado em pessoas aparentemente saudáveis. Então, é um fator que a gente avalia para conscientizar aquele paciente. Em homens, nós vamos solicitar também o PSA livre e o PSA total para avaliar a próstata daquela pessoa e, dependendo da conduta do urologista, dependendo do desejo do paciente, também pode ser realizado o exame de toque retal. E a mamografia em mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil, a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, a mulher deve fazer a mamografia para rastreio do câncer de mama. Ontem saiu uma notícia muito legal, não me recordo em qual veículo de notícias, mas falando sobre uma ferramenta de inteligência artificial que já é capaz de diagnosticar, de prever um maior risco de câncer de mama 5 anos antes do câncer realmente aparecer. Então, a inteligência artificial vai realmente revolucionar a parte de exame de imagem, de radiologia, ok? Inclusive, os radiologistas têm que tomar cuidado, que daqui a pouquinho a inteligência artificial vai ganhar muito espaço. E é claro que esses exames que eu falei aqui, eles não são os únicos que nós vamos solicitar, tá bom? Vão ser solicitados mais exames a depender das queixas da pessoa, a depender das comorbidades que aquela pessoa apresenta. Por exemplo, se tiver pressão alta, se tiver dor no peito, a gente vai solicitar um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um ultrassom do coração, vamos solicitar um teste ergométrico. Então, a solicitação de exames vai depender da queixa apresentada pelo paciente. Tá bom, pessoal? Olha aqui, vídeo muito importante. Conto com você para compartilhar, para curtir, para se inscrever aqui no canal, tá bom? Pessoal aqui do Instagram, eu vou me despedir e vou continuar aqui com a galera do YouTube, tá bom? Olha só, para você marcar uma consulta comigo, se você quiser ter acesso aos meus livros também, Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, um livro com o guia completo de como ter um estilo de vida saudável, capaz de prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Então, se você quiser ter a oportunidade
de reduzir a dose dos seus medicamentos, de até mesmo, quem sabe, não tomar mais os medicamentos, ok? Porque se você parar de fazer aquilo que causa a doença e passar a fazer aquilo que trata a doença, talvez você não precise mais tomar o remédio, ok? Mas você precisa fazer as coisas certas. Você precisa ter hábitos saudáveis. E é justamente isso que eu te ensino no Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. O link também está na descrição, da mesma forma que o link para o meu novo livro, Segredos da Circulação, também está na descrição. Segredos da Circulação tem os 50 melhores alimentos para limpar suas artérias e suas veias, e cada alimento também vem com uma receita fácil, prática, barata e principalmente saborosa para você implementar no seu dia a dia o consumo desses alimentos. Pessoal perguntando se a consulta é online ou em consultório presencial. Olha, Andréia Monteiro, tem as duas opções, tá bom? A intenção era fazer apenas online, mas como eu sei que muitas pessoas gostam do atendimento presencial e eu reconheço que é legal sim o atendimento presencial, eu estou com um consultório aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá bom? Ao lado do Rio Design da Barra, ok? Na clínica Lumite, beleza? Fechei lá, estou com horários nessa clínica para atendimento presencial. Quem quiser mais informações, clica no link da descrição, clica no link da bio aqui do Instagram. Beleza, pessoal? Ó, vou encerrar aqui no Instagram, vou continuar com o pessoal do YouTube. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. Bom, agora vou ensinar para vocês como fazer a inscrição no canal, como deixar o like, como compartilhar o vídeo. Vamos lá. Não fala pro pessoal do Instagram não, mas eu gosto mais do YouTube, hein? Eu gosto mais do YouTube. Vamos ver quem tá com a gente. Vamos ver. Ó, estamos aqui no chat, né? Deixa passar a propaganda. Estamos aqui no chat. Para se inscrever no canal, você vai apertar nesse xizinho aqui e vai apertar o botão inscrever-se. Pronto, já se inscreveu. Agora, ativar o sino das notificações. Sininho, aperta em todas. Agora você vai ser avisado, notificado quando estivermos ao vivo, quando tivermos um conteúdo novo, para você não perder as nossas informações. Para deixar o like, vamos colocar uma meta aqui nesse vídeo de 10 mil likes, porque isso aqui é muito importante, pessoal. Informações valiosíssimas. Quais exames devem ser solicitados para você conversar com o seu médico, que não pede a sua dosagem de vitamina D, que não pede a sua dosagem de vitamina B12, que esqueceu de solicitar a sua função renal, para você ficar empoderado, para você ter informações, ok? Então, quando você deixa o like, você colabora, você ajuda outras pessoas que não têm médicos, que não têm exame, que não têm planos de saúde, que não têm acesso ao hospital, a também se informarem, ok? Então, o seu like é muito valioso aqui, tá? Aqui, ó, para dar o like, tá aqui o dedinho para cima, pronto, já deu o like, simples. E para compartilhar, tá aqui escrito compartilhar. Você bota compartilhar, WhatsApp, enviar, vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar. Pronto, já está aqui o nosso vídeo de hoje. Então faça isso, compartilhe nos grupos da família, no grupo do condomínio, no grupo dos amigos. Eu conto com você para juntos fazermos essa mensagem alcançar o maior número possível de pessoas, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. Vamos ver quem está com a gente aqui no chat hoje, nesse feriado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Correto? Estou correto ou não estou correto? Estou correto. É o Dia Nacional de Zumbi. Legal. Muito legal aí, história riquíssima do nosso Brasil. Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso chat. Abraço para o meu querido Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, Ana Marlene, Maria Trevisan de Guarulhos, Nilza Ferreira,
Lene Silva, Luiz André Russi, Nazarena Azevedo, Maria da Rosa Ferreira do Nascimento, Nilta Cândido. Bom dia, doutor. Muito obrigado por nos alertar. Eu faço meus exames de rotina, mesmo sem ginecologista me pedir. E de 4 em 4 meses faço exame do diabetes. Maravilha, dona Nilta. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Abraço para Isa Bispo, Maria Figueiredo de Bacabal, no Maranhão, Luísa Sanches de Mel, de Sarandi, Nilza Munaral, Gidevaldo Rosa, de Sergipe, Eva Maria Silva Rabelo, Eli Moreira, de Goiânia, e Albert Duque, da Venezuela, Simone Ramos, Joana Gil, de Vila Velha, Matildes Gonçalves, de Mato Grosso, Márcia Maria, do Recife, Jéssica da Costa, do Piauí, Currais. Abraço para Cail de Rebouças, Helenilza Domingas Bonfim. Bom dia, eu moro em Salvador, tenho 67 anos e soube em fevereiro desse ano que estou pré-diabética. Gostaria de fazer uma consulta com o senhor, gostaria de saber também o valor da consulta. Minha querida Helenilza, o link está aí na descrição. A senhora entra em contato, conversa com o pessoal e aí eles vão te passar mais informações, tá bom? Mas clica aí no link da descrição, o link também está fixado nos comentários. Nossa equipe é super atenciosa, super simpática, vai ser um prazer conversar com você, tá? Mas manda uma mensagem pra gente, até pra gente se conhecer melhor, ok? Abraço para Eva Maria Silva Rabelo, que acabou de fazer o check-up. Abraço para Nita Cândido, que está dizendo que tem gordura no fígado, já fez cirurgia no fígado e já está de novo com gordura no fígado. O que eu posso fazer? Dona Nilta, a senhora provavelmente está mantendo os hábitos que causaram gordura no fígado. Então, se a senhora continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Não dá para a gente esperar resultados diferentes fazendo sempre exatamente a mesma coisa, ok? Então, a senhora precisa ter um estilo de vida saudável. Comer bem, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, beber bastante água, não beber, não fumar, ok? Leia o livro Código da Longevidade. R$ 39,90 apenas. Se você fizer o que está escrito no livro, a sua gordura no fígado vai melhorar, ok? Isso aí eu posso te falar. Se a senhora fizer o que está escrito no Código da Longevidade, a sua gordura no fígado vai melhorar, tá bom? Abraço para Mara Maioc, Petrúcio Barbosa Sobrinho, Nenê. Abraço também para Natália Martins. A Simone Ramos está perguntando qual a diferença da vitamina B12 para a vitamina B1. Simone, são vitaminas diferentes, ok? A vitamina B12 é a metilcobalamina ou a cianocobalamina e a vitamina B1 é a tiamina, né? A tiamina. Então, elas têm funções diferentes em nosso organismo. Vitamina B12 é fundamental para a saúde das hemácias, ok? Enquanto a vitamina B1, ela está mais associada ao processamento dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, para gerar energia, tá bom? Para síntese de neurotransmissores, para controle do estresse oxidativo. Então, cada uma dessas vitaminas tem uma função diferente, tá? Abraço para Ana Marlene, já mandei, Natália, já mandei, Mara Maioc, já mandei, Nilza Ferreira. A Anitta perguntando onde eu moro. Eu moro no Rio de Janeiro, o consultório é no Rio de Janeiro, mas existe também a possibilidade do atendimento por telemedicina, tá bom? Então, atendemos pessoas do mundo inteiro, não tem restrição geográfica, tá? Abraço para Alessandra Brasileiro, Nandinha Líria, Maria Alves Almeida Lúcia, Geraldo Pita, que eu vou bloquear agora, o Geraldo Pita, ocultar o usuário deste canal, porque o Geraldo Pita estava aqui com um discurso de ódio dele, e então isso é proibido aqui no canal do Dr. João. Já demos uma prensa nele, botamos um terror, ele apagou os comentários, mas agora, infelizmente, para ele, ele não vai mais poder ter acesso às informações do canal do Dr. João. Que pena. Que pena que as pessoas não conseguem apreciar o trabalho que está sendo feito aqui, e eu também não sou obrigado a aturar hater. Por isso, eu vou privar este indivíduo dos nossos conteúdos. Quem perde é ele. Eu felizmente não vou perder nada. Eu vou só ganhar,
porque eu vou tirar do canal uma pessoa com energia negativa. E aí eu também vou beneficiar as pessoas que gostam de mim e as pessoas que me acompanham, que estão inscritas aqui no nosso grandioso canal. Então, Geraldo Pito, um bom dia para o senhor, mas adeus. Aqui no canal você não volta. Ocultar usuário neste canal. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Jane Salles, Conceição Santos, Milka Silva. Abraço também para Marlene Alves, para a Maria Rosa Ferreira do Nascimento, para Beppe, Eliane Sampaio, Maria Alves Almeida Lúcia dizendo que quer marcar uma consulta. Maria Alves, o link está na descrição aí, tá bom? Só clicar lá e marcar sua consulta. Muito simples. Joana Gil, 67 anos, ainda precisa fazer mamografia? Olha, precisa sim, Joana Gil, porque o câncer de mama ele pode aparecer após essa idade. O Ministério da Saúde recomenda entre 50 e 69 anos, tá bom? Essa é a recomendação aqui no Brasil. Abraço para Andréia Monteiro, perguntando se é consulta online ou em consultório presencial. Você que escolhe, Andréia. Fica a seu critério, tá bom? O pessoal que mora no Rio, que quiser vir no consultório, está mais do que convidado. Abraço para Maria Figueiredo, Suzana Nogueira Fernandes, Margarida Ribeiro, Graça da Silva. Quem mais está com a gente aqui? Calma aí que tem mais gente. Maria Giane, de novo com a gente aqui hoje. Alice Clara, Gerivaldo Sampaio, Mari Souza, já fiz colonoscopia. De quanto tempo tem que repetir esse exame? Mari Souza, se foi normal, 10 em 10 anos. Esse é o padrão, ok? Agora, se tiver alguma alteração, o médico vai definir caso a caso, tá? Abraço para Graça da Silva, músicas relaxantes para dormir. Tô aqui tomando meu pré-treino, assistindo essa live de milhões. Daqui a pouco eu vou pro meu treino também, hein? Músicas relaxantes para dormir. Aqui é padrão. Live, depois da live, treino. Todo dia. Segunda, sexta, com certeza. Domingo, sábado e domingo não tem live, mas tem treino ou no sábado ou no domingo, de preferência no domingo, para começar a semana bem. Então, tenho feito atividade física aí de 5 a 6 vezes por semana, graças a Deus. Abraço para José Carlos Singulani, de Santa Cecília do Pavão, Paraná. Mari Souza, de Cascavel. Francisco Amaro. Vanderlene Góes, de Calcaia, no Ceará. Lene Silva falando, bloqueia logo, doutor. Já bloqueei, Lene. Deixa comigo, que aqui não passa nada, não. Abraço para Celi Flores, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Rejane Guadaiano de Almeida. Quanto será uma consulta? Faz pelo plano de saúde AMIL básico, Recife, Pernambuco, 77 anos de idade. 2 pões safena, 2 mamárias, sou hipertenso, tenho estetose leve. Rejane, às vezes o plano dá o reembolso, né? Eu não aceito o plano. Mas, muitas vezes, dando recibo, o plano te devolve o dinheiro investido na consulta, tá bom? Para saber mais informações, entre em contato com o nosso WhatsApp, manda uma mensagem aí, manda um oi. O link está na descrição, o link está fixado nos comentários. Eu vou fixar o link aqui também no nosso chat para o pessoal que está aqui. Já deveria ter colocado o link aqui, peço desculpas para vocês, tá bom? Que eu deveria ter colocado o link já. Vou colocar esse link único que tem acesso a tudo. Tem acesso aos livros, tem acesso à marcação de consulta. Vou fixar aqui em nosso chat, tá bom? Tá aqui o link com tudo que o canal Dr. João tem para oferecer. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Abraço para Gisleide Carvalho, de Jaguaribe. Cleonês Sojo, que já compartilhou. Muito obrigado, Cleonês. O Albert perguntando, doutor, quantas vezes uma pessoa deve fazer exames no ano? E, Albert, isso vai depender muito do que a pessoa tem, né? Se a pessoa tem hipertensão, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem colesterol alto, se a pessoa está fazendo algum tratamento, isso vai exigir que nós façamos exames de forma mais frequente para avaliar o efeito do tratamento, para ver como estão os exames. Então, essas pessoas, elas vão precisar fazer 1 vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, depende da condição.
Agora, uma pessoa que não sente nada, eu diria para fazer aí uma vez no ano, tá? Eu faço uma vez por ano. Durante muitos anos fiquei sem fazer. Sou muito jovem ainda, né? Vou fazer 32 anos agora em janeiro. Então eu não sou essas pessoas, não, tem que fazer exame toda hora, tem que pedir exame toda hora. Não. É com parcimônia. Vou dizer aí, uma vez por ano é algo bastante razoável, tá bom? Se a pessoa tiver alguma doença, se a pessoa estiver avaliando a eficácia de algum tratamento, aí ela vai precisar fazer mais vezes, ok? Minha mãe, por exemplo, fazendo o acompanhamento após a quimioterapia, ela faz exames de sangue de 3 em 3 meses, tá bom? Então vai depender muito do paciente. Abraço para o Francisco Amaro, falando aqui, parabéns pelo vídeo, gostei bastante dessas informações para nossa saúde, repasso essas informações para as minhas 2 filhas que as amo muito. Francisco, muito obrigado, meu amigo, que legal essa sua mensagem aí, poxa, fiquei até tocado com a tua mensagem, que legal. Francisco Amaro, parabéns aí pela sua atitude, mostrando todo o amor pelas suas filhas, é o que a gente fala aqui, compartilhar saúde é um ato de amor. Mande esse vídeo para quem você ama, para quem você quer ver bem, manda esse vídeo para quem você tem carinho, porque esse vídeo vai ajudar essa pessoa. Então, utilize essa ferramenta como uma forma de demonstrar o seu apreço pela pessoa para quem você vai enviar, tá bom? Então, parabéns aí pro meu querido Francisco Amaro. Abraço também para Terezinha Ferreira, Maria Socorro Ramos Azevedo, Edna Oliveira de São Paulo, Oséias de Castro de Pedro II no Piauí. A Nil está perguntando aqui, bom dia, doutor, obrigado, doutor, por me responder, como faço para comprar esse livro, onde posso encontrar em todas as livrarias? Nilton, o livro está em formato digital, e-book, tá bom? E para conseguir o livro é muito simples. Esse link aqui vai ter para o livro, tá bom? O link para os livros também está na descrição e nos comentários fixados. E aqui, fixado em nosso chat, tá bom? Aí vai ter lá o acesso para o livro. R$ 39,90 o código da longevidade, R$ 49,90 os segredos da circulação. Abraço para Odon Magno, Fábio Gomes dizendo que o médico dele não faz exames de sangue voltados às vitaminas. Fábio Gomes, pelo menos vitamina D e vitamina B12 é muito importante solicitar, porque são deficiências extremamente comuns na população, ok? Abraço para Eliene Sampaio, Reginaldo Santos, Gerivaldo Sampaio, Maria Socorro Azevedo da Paraíba, Diva Mesavila. Abraço para Maria Gino Bolzon, Glace História de Ponta Grossa, no Paraná, Magnólia Bonfim. Abraço também para o meu querido João Sampaio, falando aqui, doutor João, bom dia. Te acompanho desde os inícios de suas lives, quando seu pai participou com o Senhor das Transmissões, lá em 2021, né, naquela época que tinha aquela doença. Nos fale um pouco do seu pai, convida ele para live, por favor, Itaboraí, Rio de Janeiro. João Sampaio, meu xará. Meu pai tá com um canal aqui. Edmilson Migovski. É que ele já tá na terceira idade, já tá mais aposentado do que na população economicamente ativa. Então acaba que ele não é muito constante aqui. Eu brigo com ele, eu falo, pai, vamos gravar, pai, vem aqui, vamos fazer vídeo, vamos gravar, vamos crescer teu canal. Mas ele tá em Angra. Tá certo, tá curtindo, trabalhou muito a vida inteira. Mas ele tá bem, graças a Deus. Ele voltando agora do feriado, nós vamos gravar vídeos. E ele tá com o canal aqui ativo ainda. Ele deve estar até fazendo vídeo. Deixa eu ver aqui se ele fez algum vídeo nos últimos dias. Que o canal dele foi muito censurado, né? Que era o meu canal com ele. Nosso canal foi muito censurado. Mas tá aqui, ó. Ele tá gravando vídeo, inclusive. Deixa eu ver. Tá gravando vídeo, ó. Aí ele aí, ó. Professor Edmilson Migovski. Siga ele aí também, pessoal. Sigam eles aí, tá bom? Tá gravando vídeo, deixa eu ver, tá fazendo ao vivo, ó. Deixa eu ver o outro, ele tá com 2 canais, porque um acabou sendo muito prejudicado. Então, ó, ele tá com esses 2 canais aqui, pessoal. Sigam os 2 canais do Dr. Edmilson Migovski, hein? Informação de qualidade também, tá? Então, sigam os canais. Deixa eu ver se nesse outro aqui ele tá botando vídeo. Tá botando vídeo também. Ele tá colocando vídeo nos 2 canais. Sigam ele. Abraço para... Quem mais está com a gente aqui?
Maria Lúcia Fontes Xavier, Doraci Mazzi, Canal Antenado Osório de Calcaia, abraço para a missionária Simone Charon, Margarete Borges Machado, tenho pressão alta, não entendi, por favor, doutor, me explique, cheguei agora, que exame tem que fazer os exames? Margarete, calma, a live vai ficar gravada, é só ver do início quando a gente fechar por aqui, tá bom? Pode ficar tranquila. Abraço para Magnólia Bonfim, está perguntando, doutor, tive câncer em 2018, meu oncologista pede mamografia a cada 6 meses. Isso não piora a saúde por conta da radiação? A radiação da mamografia não é tão alta assim não, tá? Mas, obviamente, é um risco que deve ser levado em consideração. Por que ele não está pedindo? Talvez ele possa pedir a ultrassonografia, que não tem radiação. Não sei, pode ser uma opção. Valeu, Yalbert, para os 10 pontos do vídeo de hoje. Abraço para Edmara Conceição. Bom dia, doutor. Sou de Salvador. Manda um acarajé para mim, Edmara. Eu tô com uma vontade de comer um acarajé, Edmara. Tô com uma vontade. Uma história engraçada. Primeira vez que eu fui pra Bahia, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais, e eu queria comer o acarajé. E meus pais, sempre muito preocupados com a minha alimentação, falaram assim, não vai comer esse acarajé frito. Vamos aqui nesse mercado. Era um mercado que tinha em vários lugares, um mercado bonito, não lembro o nome do mercado, na Bahia, lá em Salvador. Aí compramos o acarajé cozido no vapor, né, com o bolinho cozido no vapor. Não adiantou nada, passei mal a noite inteira, fiquei vomitando. Peguei trauma de acarajé, mas fui experimentar anos depois. E um acarajézinho bem feito, tem muito valor. Mas respondendo sua pergunta aqui, tenho pedras na vesícula e mioma, mas não queria fazer cirurgia. O que posso fazer para melhorar com o tratamento natural? Edilmara, né? Edilmara. Pedra na vesícula e mioma, tratamento natural é um pouco difícil, né? Principalmente a pedra na vesícula. Dependendo das características da sua pedra, das características da sua vesícula, tem que fazer a cirurgia, tá? O mioma, a mesma coisa, ok? Então, não existem tratamentos naturais para a pedra na vesícula, tá? Existem formas de prevenir, mas depois que o problema está instalado, realmente, em alguns casos, tem que tirar, tá bom? Abraço para Afonso Sérgio, Terezinha Ferreira, Dulcineia Gomes. A Mara falando, nunca fui muito de frituras, eu tenho gordura no fígado. O que causa gordura no fígado? Não precisa ser fritura. Pão, cerveja, vinho, qualquer tipo de álcool, doce, qualquer tipo de carboidrato refinado, farinha de trigo refinada, causa gordura no fígado. Açúcar. Então não é necessariamente a gordura do alimento que vai causar gordura no fígado. Não. O principal causador de gordura no fígado é o carboidrato ou o álcool, né, que também não deixa de ser um tipo de carboidrato, tá? Celi Flores, falando que parece ter menos. Que bom, Celi. Que bom. Quer dizer que eu tô conservado. Abraço aí para Sérgio Cardoso, a Mari Lúcia, do Rio de Janeiro. E para minha querida Maria Socorro Ramos Azevedo, lá da Paraíba. Legal. Terra boa, Paraíba. Já fui em João Pessoa também. Pessoal, excelente live, hein? Gostei muito da participação de vocês. Mais uma vez, doutor João, quero marcar uma consulta. Doutor João, quero ler o seu livro. Clica no link da descrição. Clica no link fixado nos comentários, ok? Agora eu vou para a minha atividade física. Abraço aí para Lindalva de Porto de Galinhas. Vou para a minha atividade física e recomendo que você faça o mesmo. Caso não faça isso, continue comigo aqui no canal, que eu separei outras 2 lives para você continuar cuidando da sua saúde de forma natural. Quer ver? Nesse vídeo aqui eu falo sobre chás para eliminar a gordura no fígado e nesse aqui sobre folhas que ajudam a controlar o seu diabetes. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho a gente se vê de novo nessa live aqui e nessa live aqui. Até já!